e de Ciência e Tecnologia, ambos como suplente, mas está lá, vários dos outros senadores já não estão nas outras comissões. Então, aí sim nós temos um prejuízo, porque nós teremos que primeiro arrastá-los para a comissão, para essas comissões, para discussão, e como não sei se as pessoas que estão acompanhando sabem disso, mas assim, quando você tem as sessões das comissões, tem várias sessões acontecendo ao mesmo tempo. Então, o senador tende a priorizar aquela comissão na qual ele é o titular. Então, difícil, confunde muito. Né, é difícil, porque você tem que se dividir as comissões, como você falou, né, até em função do calendário mesmo, da agenda ali, que é muito apertada, se reúnem nos mesmos horários. E os senadores têm que se dividir entre uma e outra. E, obviamente, que quando você é titular, você tem que estar na comissão que você é titular, sob pena de você levar falta, de não fazer o relatório que você teria que fazer naquela oportunidade. E esse trabalho de fazer com que os senadores, mesmo não sendo titulares, possam ir para debater e apresentar sugestões, é muito importante por parte da sociedade civil. Agora, eu acho que tem uma coisa que a gente precisa considerar. Muitos senhores senadores, eles têm uma posição de alinhamento com as preocupações da sociedade e talvez eles precisem de mais respaldo. Eu acho fundamental divulgar o nome dos senadores que fizeram os destaques, que debateram tão bem, como o Capô falou e você estava falando, as questões de mérito na CCJ. Porque essas pessoas precisam ser fortalecidas, porque elas pagam um preço também pelo outro lado, como se elas estivessem sendo contra a agricultura, o que não é verdade. Porque ser a favor de proteger a floresta é ser a favor também da agricultura. Ser a favor de um código florestal que não perdoe desmatadores é ser a favor de que se criem incentivos, mecanismos corretos para que todos possam cumprir a lei, tanto grandes quanto pequenos. Mas, enfim, eu acho que nesse momento a mobilização do Comitê em Defesa das Florestas, ela precisa ganhar cada vez mais corpo para dar sustentabilidade política aos senadores que estão comprometidos já com essas posições de mudança e os senadores que irão debater no plenário, porque ali nós vamos ter um grupo maior de pessoas que nem estavam na CCJ ou que não estarão nas comissões de mérito que o projeto irá tramitar daqui para frente. Nesse sentido, Marina, eu acho que, concordo plenamente com você e eu diria mais. Do ponto de vista do conteúdo técnico, digamos assim, entre aspas, já está muito bem apresentado. Já foi muito, na primeira comissão, o conteúdo já foi exposto de forma muito bem trabalhada pelos senadores. Portanto, a questão não é uma questão mais técnica, é uma questão política pura, digamos assim, e só a pressão da sociedade mesmo é que vai mobilizar, porque o que está em discussão agora não é mais se o artigo tal induz ou não ao desmatamento. Isso ficou claro nas apresentações. Não está mais em discussão se aquele produtor rural que respeitou a lei ficará ou não em desvantagem em relação àquele que desrespeitou e será anistiado. Isso tudo ficou claro. Ficou claro que vai se criar uma injustiça. Ficou claro que o projeto constitui uma anistia. Ficou claro que o projeto abre e estimula novos desmatamentos. Então, isso aí ficou... Porque os senadores foram muito precisos, foram muito didáticos, inclusive, explicaram, lendo artigo, mostrando, uma coisa incrível como eles trabalharam nesse sentido. Portanto, eu acho que está claro para todos nós que a questão, digamos, caiu o véu. Agora, né? Capô, ficou explícito o problema. Eu acho que você tem razão quando se trata desses senadores que se debruçaram sobre o projeto. Não vamos nos esquecer que são 81 senhores senadores, que nem todos tiveram tempo para se debruçar sobre a matéria, e que o assodamento da votação faz com que ele possa chegar no plenário sem o devido esclarecimento. É por isso que há uma preocupação de que em cada comissão fosse aprofundado o mérito, apresentadas as emendas, resolvidos os problemas, para poder chegar no plenário com um acúmulo para os senadores que não estão acompanhando. Porque os que estão no dia a dia das comissões de mérito, eles estão se inteirando do problema. Mas nem todos estão ali, até porque não são dessas comissões e porque cada um ali vai, digamos assim, trabalhar a agenda que ele está envolvido mais diretamente e no plenário é que se encontra para o debate
digamos assim, mais horizontal. Então, ter tempo para metabolizar essa discussão e essa clareza que você acabou de mencionar, que já existe para esses senhores senadores que estão nas comissões de mérito, é fundamental. Claro. E eu percebo que há um certo assodamento para passar rapidamente nas comissões e para o plenário, né, até final de outubro, é o que a gente ouve um pouco lá nos corredores do Senado. Então, agora, só mais uma coisinha, que eu acho que essa que é o que me estimula. Eu falei no início que eu estou bastante, fiquei arrasado, digamos assim, com o resultado de hoje. Porém, na Câmara, nós não tivemos parlamentares com o grau de envolvimento no aprofundamento da leitura do documento, mesmo porque, a gente precisa lembrar, né? Ninguém sabia qual seria o relatório que seria votado algumas horas antes, alguns minutos antes. Então, muitos parlamentares que são muito competentes e deputados muito competentes, com tradição na Câmara e com muita relação com a questão ambiental, conhecem o assunto, eles não conseguiram entrar no debate, porque não havia relatório, a gente não sabia qual era o relatório, era um mistério. Né? Neste caso, nós tivemos 6 a 8 senadores que entraram de cabeça, conhecem, e eles poderão fazer muita diferença no Senado, evidentemente, se houver tempo para que prospere um debate responsável que não ocorreu na Câmara. Olha só, mas eu tenho aqui sua turma pressionando aqui, porque você tem um avião para tomar, mas eu queria te fazer uma outra pergunta que eu acho que é interessante, que é a gente, nas últimas semanas, você esteve bastante envolvida com o movimento por uma nova forma de fazer política, que é uma proposta de discutir de uma forma diferente, fazer política e tal. Você podia falar um pouco assim, o que essa discussão que nós estamos vendo do Código Florestal, que lições que a gente tira sobre o que não deve estar na nova forma de fazer política e o que deveria estar na nova forma de fazer política? Por exemplo, isso que nós estamos fazendo aqui hoje é uma nova forma de fazer política? Ou faz parte do que seria uma nova forma de fazer política, ou não? Eu acredito que sim. É as pessoas se colocando nos espaços, digamos que elas mesmas podem viabilizar através da internet para poder aprofundar as questões. Isso já faz parte da nova forma de fazer política e de comunicar a política. E o que eu acho que não deveria estar nessa nova forma de fazer política é você imaginar que uma luta desse tamanho pode ser faturado especificamente para um grupo ou para outro. Esse é o momento de todo mundo estar unido, certo? Por aquilo que são os objetivos do Brasil, por aquilo que são os objetivos de proteção das florestas, de ter uma agricultura que crie uma nova narrativa para os seus produtos, que não seja mais associada a desmatamento, de ter uma pecuária que aumente a produção por ganho de produtividade. Então, é um momento de faturar para o Brasil, faturar para as florestas brasileiras. Daí que a ideia de ter criado o Comitê em Defesa das Florestas, composto pela OAB, a CNBB, a ABI e o movimento SOS Florestas, foi uma coisa muito acertada, porque isso tira o foco das pessoas. Como o Capô falou, como a coisa foi assodada na Câmara dos Deputados, a gente teve que ficar as pessoas no corredor da Câmara dos Deputados. Agora, independente disso, a gente está dentro de um comitê, dentro de um movimento em que a responsabilidade de tudo isso passa a ser da sociedade brasileira. Principalmente, eu acho que dos nossos jovens e das nossas crianças, porque nesse momento é o futuro deles que está em jogo. Eu até insisto muito que a gente tem que estar aqui dando uma espécie de sustentação para o processo. Mas a mobilização tem que ser muito maior do que aqueles que já estão, digamos assim, de cabelo branco nessa luta, sabe? Não é uma coisa de falar para os convertidos, é falar com as pessoas que estão aí preocupadas e assumindo essa luta. Eu, você, o Capô, é normal que a gente esteja aqui, certo? Agora, qual é a diferença? É ver a grande quantidade de jovens, de crianças e de pessoas preocupadas com essa discussão e, com certeza, saindo da preocupação mais difusa na sociedade para uma abordagem mais específica junto ao Senado. Né? E quando eu digo abordagem específica, é muito mais do convencimento, do envolvimento dos senhores senadores com a causa, né, do que do constrangimento. Né? Eu acho que é possível ter uma abordagem
criativa, produtiva. Até para que a gente faça uma descontinuidade produtiva nas velhas formas de abordar, sabe? Que é sempre pelo constrangimento. Eu acho que dessa vez há um espaço para uma abordagem pelo convencimento e o envolvimento. Eu tive a oportunidade de conversar com o senador Crivella, Pedro Simão, com o senador Aloysio Nunes, com o senador, Requião, Lindenberg. Eu vou até parar para não cometer injustiça. Cristóvão, Jorge Viana, vários senhores senadores. E senti uma abertura muito grande de todos eles de quererem fazer esse diálogo. E eu acho que isso não é só com quem já foi uma colega senadora. Isso é com o movimento. Eu senti a mesma abertura para os técnicos que estavam dando suporte, o André, o Raul, você, enfim, Capô, todos que estavam lá dando esse suporte. Legal. Gente, Marina vai ter que sair porque tem que ir para o aeroporto. Nós vamos, daqui a pouquinho, entra o professor Paulo Kageyama com o professor Marcos Sorrentino também. Vamos continuar o debate aqui nas próximas horas, noite adentro. Então, não saiam daí, que a gente volta daqui a pouquinho com a continuação da nossa conversa. Alguma mensagem final, Marina, antes da gente encerrar essa parte aqui? Eu acho que é o envolvimento das pessoas. Eu acredito muito na capacidade que a sociedade brasileira tem de surpreender a si mesma. E eu acho que no decorrer desse processo, os senadores vão sentir que há um respaldo muito grande, não só do ponto de vista das pesquisas e da mobilização virtual, mas no presencial. Há um envolvimento muito grande da sociedade para que se tenha um texto que não seja apenas de um grupo, mas que seja o texto de proteção e de uso sustentável das florestas brasileiras. O texto dos brasileiros e não de uma parte do Congresso ou da sociedade. Legal, Marina. Obrigado pela presença. Obrigada. Eu gostei aqui da nossa forma, porque as pessoas vão entrando, vão saindo, não tem muita... Obrigada a vocês. Tchau. Feito.